E aí, galera, Sidney Costa falando. Hoje nós vamos dar início à parte 2 do nosso livro, porque o livro ele é dividido em 4 partes. Então a parte 1 vai até o capítulo 6 e hoje a gente vai começar a ler o capítulo 7. Então a parte 2 diz assim: lidere outros com compaixão. Acima de tudo, a liderança eficaz requer compaixão. Quando seres humanos imperfeitos começam a liderar outros, também imperfeitos, a compaixão é o único ingrediente de liderança dependente que flui naturalmente da real sabedoria. Então, o título do capítulo 7 é Pedras sobre o Vidro. Chegaram os escribas e os fariseus trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante, cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E você, o que diz? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os escribas e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. João 8, versículo 3 a 10. Essa parábola fascinante consiste em diversos componentes interconectados que revelam um desafio a ser enfrentado por líderes em potencial. Em primeiro lugar, não resta a menor dúvida de que a ação condenada de fato ocorreu. Essa mulher foi pega em flagrante, então houve o pecado. Além disso, segundo a lei de Moisés, essa mulher deveria ser apedrejada. A punição era clara, mas Jesus não a aceitou. Contudo, Jesus não disse às pessoas como elas deveriam agir. Em vez disso, ele se curvou e continuou escrevendo no chão em silêncio, deixando que elas refletissem sobre a situação sozinhas. Quando elas continuam a questioná-lo, em vez de submetê-las a qualquer pregação proativa, Jesus finalmente as desafia a fazer um exame de consciência e tomar sua própria decisão. Esta é a essência de suas palavras. Se você não tiver pecados ou cometido erros, apedreja. Dessa forma, Jesus dota os escribas e os fariseus de empowerment, para que eles sejam seus próprios líderes. Ele não utiliza nenhum comando ou controle direto. Não resta dúvida de que eles estão prontos para condenar a mulher, segundo a lei. O que os detém é o fato de poderem usar a situação para testar Jesus. E Jesus vira o jogo ao desafiá-los a pensar por si próprios, examinar sua consciência. À medida que as pessoas se retiram uma a uma, Jesus permanece curvado escrevendo sobre o chão. Testemunhei vários casos de líderes competentes e dotados de empowerment que foram facilitadores do mesmo tipo de processo, embora talvez com menos habilidade. Em geral, a apresentação da solução de problemas e o fornecimento de respostas pouco contribuem para o empowerment de empregados. Eles precisam aprender a fazer isso sozinhos, ou seja, exercer a autoliderança. Nessa passagem, Jesus nos desafia a ser compassivos com os outros e honestos conosco. Talvez seja constrangedor admitir isso, mas parece que temos uma tendência humana natural a nos considerarmos virtuosos em relação aos erros e falhas de outras pessoas. Há pelo menos uma pequena parte de nós que se tranquiliza quando os outros parecem ter mais defeitos do que nós. É claro que esse é um dos traços mais negativos de qualquer ser humano e, portanto, devemos nos esforçar ao máximo para confrontá-lo e controlá-lo. No entanto, acredito que Jesus queira nos transmitir uma mensagem bem mais profunda. Muitas vezes podemos contribuir para a queda de outras pessoas de forma consciente ou inconsciente. Um dos principais meios utilizados para fazer isso é condenando as pessoas
por sua condição de seres humanos imperfeitos. Isso ocorre por meio de uma crítica verbal, uma falta de apoio e lealdade quando alguém mais precisa, embora talvez a pessoa não mereça, ou mesmo um sorriso de satisfação por estar em uma situação mais vantajosa no momento. Não basta não participar do apedrejamento público de pessoas que cometeram um deslize. Jesus serve como modelo de um ato de compaixão assertiva. Ele se preocupa em ajudar os outros a se reerguerem a fim de que possam corrigir seus erros, fazer reparos ou pelo menos continuar tropeçando até conseguir acertar. Aceitar e apoiar os outros muitas vezes requer disciplina e esforço, especialmente quando todos sabem que eles falharam de alguma forma. Quando uma multidão os cerca a fim de crucificá-los publicamente, fica difícil não ser contaminado pelo frenesi. Mas Jesus nos leva a uma profunda reflexão, à busca do valor e do mérito de cada indivíduo, independentemente dos seus atos. Isso não significa que as pessoas que comprovadamente agiram de forma errada ou sem ética não devam sofrer as consequências dos seus atos, mas em muitos casos a responsabilidade e a punição passam a ser uma obsessão exagerada. Certa vez, quando estava em viagem a negócios, o motorista que me levou até o aeroporto dirigia feito louco. Precisei me segurar bem, pois quase caí do banco traseiro diversas vezes, enquanto escutava o motorista reclamando sem parar que estava atrasado. Finalmente perguntei qual era o seu problema. Ele me disse que o sistema de controle de sua empresa incluía uma suspensão de 3 dias sem pagamento em caso de atraso no horário de pegar passageiros. A mesma penalidade valia para os casos de acidente, independentemente do culpado ou da gravidade. Ao tentar dobrar à esquerda, o motorista foi forçado a aguardar até que alguns pedestres lentos atravessassem a rua. Ele se ajeitou no assento e explicou que se atropelasse um pedestre, isso significaria 10 pontos de penalidade, o que levaria automaticamente a uma suspensão de 5 dias sem remuneração. Quando pisei fundo no freio imaginário do meu lado de passageiro, não pude evitar associar a segurança dos pedestres à penalidade de 2 dias extras. Embora esse exemplo possa ser um pouco extremo, minha experiência e pesquisa me convenceram de que muitas vezes as empresas sacrificam o comprometimento do empregado e o atendimento ao cliente em nome do controle e da obediência do funcionário. Também é verdade que às vezes as falhas são tratadas como experiências de aprendizado positivo. As ações de um gerente geral em uma pequena fundição de propriedade de uma grande empresa automobilística norte-americana é o caso que analisaremos agora. Recentemente ele havia implementado um procedimento de orientação para apresentar aos novos empregados a maquinaria que eles iriam operar. Certo dia um trabalhador procurou seu chefe para explicar sobre um erro que ele havia cometido e que causara danos significativos à máquina. Isso resultou em um maior tempo de paralisação do mecanismo, afetando a produção e representando um gasto adicional para a empresa. Sua máquina apresentou um problema em um período de grande movimento na fábrica e não havia ninguém disponível para ajudá-lo. Ao tentar resolver o problema sozinho, fez uma conexão terra da fiação elétrica por engano, seguindo-se uma avaria. O gerente havia verificado pessoalmente os procedimentos adequados junto com o funcionário durante a orientação, mas o empregado executou uma etapa importante de forma inadequada. Após explicar o que aconteceu, o empregado já esperava por uma punição, mas em vez disso, o gerente geral simplesmente perguntou se ele compreendeu o motivo do problema e se ele lembrava de ter aprendido o procedimento correto de aterramento durante a orientação. O empregado respondeu que sim às 2 perguntas. Ele admitiu que havia esquecido e que cometera um erro. O gerente geral apontou os motivos de segurança para a adoção do procedimento e sugeriu que o empregado repassasse o procedimento acompanhado de um eletricista sênior. O empregado ficou surpreso e ao sair perguntou ao gerente: "Você não vai me repreender?" O gerente geral respondeu: "Não, eu poderia fazer isso para que você se sentisse melhor, mas eu costumo repreender as pessoas quando elas não tomam a iniciativa, e não quando ocorre o contrário. Você pretende cometer o mesmo erro novamente?" "De jeito nenhum", respondeu o empregado em tom enfático. "Agora sei qual foi o meu erro e não cometerei novamente." A forma como o gerente geral exerceu sua liderança incentivou os empregados a ter iniciativa, desenvolver habilidades e exercer a autoliderança.
Com o tempo, por meio de várias ações semelhantes, ele criou uma cultura de autoliderança eficaz junto aos empregados. E houve um aumento contínuo da inovação e da produtividade durante a sua gestão como gerente geral. Muitas pessoas severas, quando cometem um erro e não precisam da ajuda dos outros para muitas pessoas severamente quando comete um erro e não precisa da ajuda de outros para receber a punição, e muitas de nossas falhas são simplesmente erros naturais de seres humanos imperfeitos que fazem o melhor que podem. Ataques e comportamentos destrutivos contra os outros costumam só servir para aumentar ainda mais o sentimento autodestrutivo no qual essas pessoas mergulharam. Jesus nos desafia a fazer um cuidadoso exame de consciência, levando-nos a encarar o espelho novamente, em busca de uma autoavaliação sincera. Um ditado bem conhecido diz que quem tem telhado de vidro não atire pedras no do vizinho. A verdade é que todos nós temos telhado de vidro. O que muda é a espessura, mas são todos de vidro. As pedras podem surgir rapidamente voando em nossa direção quando nos deparamos com muitos de nossos erros, enganos e falhas inevitáveis. Jesus disse: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. A mesma passagem bíblica contém: ouvindo isso, eles foram saindo um a um. A capacidade de fazer com regularidade uma profunda autoanálise é provavelmente uma das atitudes mais difíceis e ao mesmo tempo mais generosas que podemos adotar em relação a nós mesmos e ao mundo, especialmente quando ficamos tentados a condenar outra pessoa. Há algum tempo encontrei uma ferramenta interessante a ser usada como ajuda nesse processo. Era uma pequena pedra colada em um pedaço de papel, onde estava escrito o lembrete de Jesus dizendo a quem estivesse sem pecado que atirasse a primeira pedra. Carreguei por algum tempo a pequena pedra no meu bolso. Lá estava eu procurando-a toda vez que percebia que um ataque de condenação se aproximava. Todos nós deveríamos manter uma pedra como essa à mão, sobre a mesa de trabalho ou em qualquer local suficientemente visível para servir como lembrete saudável. Todos nós devemos manter um centro de mesa em um local de destaque no nosso espaço de trabalho e em casa. Imagino que esse objeto seja uma linda bandeja coberta por uma magnífica redoma de vidro reluzente, parecida com as tampas arredondadas que costumam cobrir o prato principal nos restaurantes mais requintados. Sob o vidro haveria apenas uma pedra perfeita para ser atirada. Uma pedra sobre o vidro. A refeição perfeita para a mente e o espírito de um líder eficaz. Líderes sábios reconhecem que todos nós vivemos sob um teto de vidro e substituem as pedras pela compaixão. Então aqui acaba o capítulo 7, amanhã capítulo 8. Tenha um bom dia.